Meus irmãos, eu me alegro muito de poder partilhar a palavra com vocês. E quando a gente se encontra, independentemente do veículo, que se é presencial ou pela internet, Deus tem sempre algo para falar ao coração da gente. Muitas vezes a gente não consegue entender as coisas porque nós vivemos realidades diferentes. E a gente acha que o outro tem que entender o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, o outro tem que saber o que a gente está sentindo. Não funciona assim, gente. Você pergunta a alguém que é bom em humanas se português é difícil, ele vai falar que não é. Você pergunta o cara que é bom em exatas se matemática é difícil, ele vai dizer que não é. Por quê? Porque são, na verdade, realidades distintas. Alguém tem uma expertise para determinada área e o outro alguém não tem para essa área. No entanto, gente, quando nós olhamos para a espiritualidade, para a vida com Deus, existem vitórias na tua vida espiritual que para você vão ser muito simples, mas para outros será muito difícil. E a gente tem que lutar todos os dias. O que nós não podemos achar é o seguinte: esse negócio de santidade não é para mim. Esse negócio de desenvolver a cada dia o dom que Deus me deu não é para mim. As dificuldades não são para nos paralisar, é para a gente reconhecer a nossa realidade e lidar com ela. Eu lembro da história do macaquinho com calor. Macaco na selva, um calor tremendo, e ele viu a girafa no lago, virou para ela e falou assim: girafa, está fundo aí? Ela falou: não, a água está no meu pescoço, pode vir tranquilo. O macaco teve que se virar, meu irmão. Por quê? Para a girafa não estava fundo, para ele era uma loucura. E assim é a vida da gente. Às vezes você olha para o cara que está do seu lado, você fala: como é que esse cara consegue conviver dessa maneira com essa pessoa que persegue? E você fala: eu nunca vou ser igual a ele. Não vai mesmo, porque cada um é cada um. Agora, dentro das potencialidades, capacidades e chamado de Deus para a vida da gente, nós podemos fazer melhor. Nós podemos ser cristãos mais relevantes. Quando a gente olha para a vida, a gente vê que as realidades são diferentes, mas a solução é a mesma. É crescer com Jesus, é caminhar com Ele, é experimentar o que Ele tem para nós. Só que às vezes a gente se sente muito confortável com a justificativa de que não consegue. Meu irmão, o não conseguir, ele é o primeiro passo para a superação. Hoje eu não consigo, amanhã eu não consigo, depois da manhã eu estou quase, até que eu testemunho. Consegui. É assim que funciona, gente. E eu quero partilhar com vocês a palavra lá em Efésios. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, a partir do versículo número 20. Todo o capítulo 4 é extraordinário, mas eu quero caminhar com vocês a partir do 20. Você que está em casa aí, abre sua Bíblia também aí, meu irmão, não fica dormindo não. Abre aí. Diz assim a palavra: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meu Senhor, eis a tua palavra na qual nos regozijamos,
As nossas realidades são diferentes, cada um tem os seus limites, mas a solução é a mesma, é mergulhar na tua palavra, é conhecer Jesus, é nos aprofundar na busca para que o Senhor nos leve à estatura de varão perfeito, consoante diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que as realidades são diferentes, sim, mas se a gente quer alcançar uma vida santa, uma vida reta, íntegra, uma vida que vale a pena ser vivida, a gente precisa, primeiro, deixar que o Espírito domine, aqui, ó, a mente da gente. Olha o verso 22. Diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Gente, a batalha, ela acontece aqui. A mente da gente, ela vai acolher, mesmo quando a gente não quer, o que está acontecendo à nossa volta. E se a minha mente, ela é nutrida pela palavra de Deus, por uma vida devocional adequada, se dia a dia eu tomo a atitude de olhar para o passado como algo que não pode mais me atrair e lanço fora tudo aquilo que de alguma forma tinha ingerência e poder sobre mim, sujeitando a minha mente à verdade da palavra pelo poder do Espírito, eu não vou mais cair nos mesmos enganos que eu caía todos os dias. O problema da gente é que a mente, ela começa a ter liberdade demais. A minha mente e a sua mente precisam estar cativas à palavra de Cristo. A verdade de Deus, no dia a dia, não é o que eu pensei sobre isso, eu acho. Não, é assim diz o Senhor na sua palavra. A gente começa a filosofar demais, a gente começa, como lá, já dizia minha mãe, formiga quando quer se perder, cria asa. É o cristão da nossa geração. O cara é cheio de pensamento, o cara é cheio de argumento, é cheio de mimimi, cheio de coisinha, porque a mente ainda não está sujeita à verdade de Cristo, à palavra dele. E aí, gente, infelizmente, é o que eu tenho percebido. As ideias, elas vão apodrecendo na mente da gente. Sabe, a palavra começa a fazer menos sentido, por quê? Porque nós estamos cheios de todo o pensamento mundano, de toda a palavra de homem, de toda a argumentação humana, mas a verdade de Deus não está habitando o nosso pensamento. E o resultado disso é o enfraquecimento. E a gente começa a gerar o pecado. O pecado, ele engravida a gente. Você começa a pensar nele, fala, não, isso aí não é de Deus, não. Aí depois, mas será? E aí o cara vai, olha, não, será que vai fazer tanto? Será? Foi assim que Eva caiu e ainda levou Adão junto, meu irmão. Não foi? Olha, não é bem assim. Por quê? Porque a mente não estava sujeita à palavra que o Senhor falou. E essa mente, quando não está sujeita à palavra, ela é facilmente induzida ao erro. Nós precisamos esvaziar da nossa mente hoje tudo aquilo que de alguma maneira quer tomar o lugar de Deus na mente da gente. Pastor, então a gente não vai pensar. Pelo amor de Deus, meu irmão, não é isso. É não permitir que pensamentos antagônicos, contrários à palavra do Senhor, tenham força na mente da gente. Sabe quando você esvazia, você tem uma lixeira na sua casa, não é? A lixeira está lá e você vai colocando lixo nela. Se você não esvaziar aquela lixeira, o que acontece? Começa a cheirar mal. Mas aí o seu olfato é depreciado. Você não sente. Daqui a pouco começa a chamar bicho. E quando você pensa que não, você está vivendo num lugar infestado de pragas. Por quê? Porque o lixo ficou guardado inadequadamente. Tudo aquilo que tem sido lixo na mente da gente precisa ser lançado hoje aos pés do Senhor. E a gente tem que dizer para Ele mesmo, Senhor, a minha mente é Tua. E assim nós vamos caminhar naquilo que Paulo nos instrui, para que mesmo com realidades diferentes, nós consagremos a vida e sejamos uma bênção. Primeiro, então, deixe o Espírito controlar a tua mente. Segundo, deixe o Senhor te santificar, meu irmão. Olha o verso 24. E vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. O Senhor está nos chamando para ser esse novo homem, essa nova criatura criada em justiça e santidade.
Alguém que não é mais atraído por aquilo que, de alguma maneira, a carne clama. Por quê? Porque a mente está nas mãos do Senhor e agora as nossas atitudes, elas são no sentido de nos tornar a encarnação desse novo homem. Mas para que isso aconteça, o Senhor tem que expurgar de nós tudo aquilo que o velho homem deixou lá. Às vezes você aluga uma casa, você tem uma casa para alugar, você aluga a casa. O cara vai embora e deixa um monte de coisa lá. E se você quer limpar a casa, tem que fazer o quê? Jogar tudo que o cara deixou fora. É assim que funciona, gente. E na vida espiritual, muitas vezes, a gente diz que o velho homem se foi. Não, o velho homem morreu com seus pecados. Mas será que morreu mesmo? Porque o nosso procedimento, muitas vezes, tem mais a ver com o nosso passado do que com a certeza de que viveremos eternamente na glória com Jesus Cristo. Esse é o grande problema. Esses dias eu tive uma experiência realmente importante para a minha vida. Tive um bicho de pé. Quem conhece bicho de pé aqui, sabe o que é um bicho de pé? Pouca gente sabe, né? Depois eu compartilho o bicho de pé com você. Fique tranquilo. O bicho de pé, ele, como a palavra diz, ele entra no seu pé. E aí ele começa a te incomodar, começa a coçar. E ele depois, o organismo fica aborrecido, faz ali, sabe, coloca o linfa em volta e vira tipo um furúncozinho. Só que o negócio não fica bom nunca, meu amigo. Você passa pomada, você passa polvedine, você fura o troço e não acontece nada, até que você, violentamente, porque não pode ser devagar, você arranca o bicho de pé. Você arranca o bicho lá de dentro e aí cicatriza. Por quê? Porque acabou, você matou o que estava te matando. O pecado não sai da vida da gente com oração, não, meu irmão. Sai da vida da gente com atitude. Tem que arrancar ele e jogar fora. Fala, não quero mais. Ah, Senhor, tira de mim esse pecado. Ué, Deus já te deu a oportunidade de tirar. Toma atitude. Age. É agradável tirar um bicho de pé? Não, quase desmaiei. É bom que se diga isso, que fique registrado. Mas saiu, meu amigo. E hoje eu estou livre. Eu consigo caminhar novamente. Não consigo jogar bola ainda, infelizmente. Para o pessoal do futebol de logo mais. Você tirou a minha falta, porque eu sei que é uma falta enorme, mas já estou livre disso, consigo caminhar normalmente. É assim que funciona. O pecado não pode nos escravizar, gente. Arranca e joga fora hoje. A minha mente precisa ser de Cristo. E uma vez que a minha mente é do Senhor, eu tenho que deixar o Senhor me santificar. Terceiro aqui, verso 26, olha aí. Verso 26 fala assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Gente, é preciso que a gente se afaste de tudo que nos enfraquece, de tudo que faz com que a gente fique vulnerável às armadilhas de Satanás. O apóstolo Paulo está falando com o pessoal lá, pessoal, olha só, vocês não podem ficar se aborrecendo toda hora. E a ira não é desculpa para levar você ao pecado. Irai-vos e não pequeis. Se irou, enche a boca d'água e deixa a ira passar. Porque depois que você dá lugar à ira, o que acontece? Quem aparece logo depois? O acusador. É assim, crente? É desse jeito que você é santo? É assim que você quer ganhar sua família? É dessa maneira que você vai conseguir fazer o que Deus chamou você para fazer? Porque isso é dar lugar ao diabo. A ira, ela traz de dentro de você tudo que sobrou do velho homem. E aí o diabo te acusa. E aí você fala, puxa vida, não era para fazer isso, não era isso que eu queria, mas já foi. Já era. Então, o que a gente precisa fazer? É não dar lugar à ira para que o diabo não nos acuse. A ira não pode controlar a gente, quem controla a gente é o Espírito Santo. Quando você serve o exército, o cara te ensina a manusear uma granada. E é um negócio assustador, o cara de 18 anos com uma granada na mão, olha só que maravilha. Mas, fazer o quê? E aí você compreende que uma granada com pino, ela é um artefato relativamente seguro. O problema é quando você tira o pino dela. É assim que funciona também na vida espiritual. Se você está chateado, aborrecido, mas não deixou a ira te dominar, você está num lugar de segurança. Mas quando a ira te dominou e você falou tudo que não podia e não devia, até babar, infelizmente, a granada explodiu na sua mão. Por isso, a gente não pode permitir que a ira nos controle. Nós, dia após dia, temos que nos afastar do que nos enfraquece. O que causa a ira em você?
ver o jogo do Botafogo me deixa irado. Para de ver o jogo do Botafogo. Existe esse negócio. Não é? Eu fico ali, sabe, eu fui ver o jogo do Flamengo na Libertadores, eu pequei. Não vê mais, cara. Já sabe como é que vai acabar. Não tem dúvida. Eu vou a determinado lugar só para me aborrecer. Não vai. É assim que funciona. Fulano me tira do sério. Evita fulano. Pastor, não vou falar com fulano. Não é isso que eu estou dizendo. Evita entrar em determinados assuntos. E mais, se o fulano quiser entrar no assunto, fala, olha só, esse assunto já deu, né? Só vai servir para a gente se aborrecer. É simples, só que a gente não quer, porque no fundo, a gente gosta de ficar irado. Porque é quando a gente fala tudo que queria falar e não tinha coragem. E aí vomita. E aí vai tudo de uma vez. Aí você fala, Senhor, pequei, me perdoa. É claro que o Senhor vai perdoar, mas vai continuar pecando e caindo no mesmo lugar? E o texto termina no verso 29, dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meus irmãos, hoje de manhã eu gravei aquele videozinho que um ser humano, em média, ele vai falar mais ou menos umas 16.500 palavras por dia, 13.500 palavras por dia. Geralmente, uma mulher, ela fala 20.000 palavras, enquanto um homem fala 7. Não vou entrar nessa seara, porque isso é neurolinguística, é pesquisa, mas você imagina, em 13.500 palavras ditas, quanto a gente não está arriscado a errar. E aí eu olho para o texto e ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu olho para Jesus e ele diz que o homem vai ter que prestar conta e juízo de toda palavra frívola que proferir. Eu olho para Tiago, no capítulo 1, no verso 19, e ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e longânimo para cirar. Ou seja, esse negócio de falar é perigoso. A palavra que sair dos nossos lábios, ela tem que ser para edificar, para abençoar, para estimular ao crescimento, para dar à pessoa algo que ela possa usar para se aproximar de Deus. Se não for para isso, a gente não fala. É simples assim. Porque, infelizmente, hoje, a gente tem muita gente que o sujeito, a palavra dele, é complicado. Tudo que o cara fala é para depreciar. Então, se tome cuidado com isso. Que tipo de palavra tem saído da boca da gente? A palavra, ela tem o poder de revelar o que está aqui dentro. Isso é que é interessante. Tirando lá o pessoal que trabalha com raio-x e ressonância, ninguém vê o que está dentro de você. Mas a tua palavra, espiritualmente, revela aí o que está no teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, esse pessoalzinho que, sabe, Senhor, maravilhoso Deus, e depois está lá falando palavrão, o verdadeiro eu dele é o cara que está falando palavrão lá, não é o cara que está louvando, não. E a palavra, ela deixa claro para a gente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Dei uma escorregadazinha aqui, pastor, não sei o quê. Gente, se a gente continua se contentando a achar que é assim mesmo, deu uma escorregadinha, aconteceu, a gente não vai chegar onde poderia chegar. Porque esse é um tempo em que Deus está separando para Ele, gente, peneirando para Ele. É um tempo no qual o Senhor está santificando a igreja. Eu não sou daqueles, Jesus vai voltar semana que vem, não. Mas o que eu sei é que esse tempo de dificuldade, de luta, de problema, é um tempo no qual o Senhor está passando a peneira. E aquele que não estiver em conformidade com a palavra, aquele que não tiver a mente controlada pelo Espírito, aquele que no dia a dia não efetivamente sabe tomar atitude de santificação, de busca pela face do Senhor, que se afastar do engano, do erro, se despir do velho homem e não guardar a sua língua, esse, meu irmão, infelizmente, no último dia, não vai ouvir a palavra que todos nós gostaríamos de ouvir. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Não adianta, gente, estar na igreja e não crescer espiritualmente, e não caminhar com Deus, sabe? Você fica marcando passo, fingindo ser o que não é. Nós precisamos ter a atitude de quem realmente vai viver no céu. Essa é a minha preocupação.
É isso que eu quero convidar cada um dos irmãos a viverem. Você que está aqui hoje, meu irmão, olha, diga para o Senhor: Senhor, eu quero consagrar